Cara, eu tava pensando numa coisa agora. Principalmente sobre a questão do cristianismo no heavy metal. Como podemos ver, no decorrer da história, por exemplo, nos anos 90, nos anos 80, nos anos 90, o metal era bastante inconformista, que falava coisas sobre a vida devassa, em partes, ocultismo, principalmente a partir do fim da década de 80 e do início da época de 90, satanismo, e também as críticas eram muito menos veladas do que são hoje. E, sinceramente, vendo a cultura de massa, a cultura das massas que estamos vendo hoje, né, sendo propagadas nas grandes mídias, pelo vício burguês e essas coisas, porque, sinceramente, vamos relevar. Falar mal de religião, atualmente, se tornou um vício burguês. E esse vício burguês de tirar a esperança dos menos afortunados, porque, como disse Karl Marx, a religião é ópio do povo. Porém, tanto ateus quanto religiosos interpretaram mal essa frase. Porque quando fala de ópio, não se fala de uma mera ilusão ou coisa parecida, mas sim porque é algo que traz alívio, que Karl Marx também falou, que a religião é o suspiro da criatura oprimida. E voltando a falar do heavy metal, quando falamos no cristianismo no heavy metal, a maioria vê aqueles caras certinhos que andam de acordo com a ortodoxia de suas doutrinas, essas coisas, quando a grande maioria, como a banda POD realmente saiu das rédeas. E também teve Tim Lambesis, da banda As I Lay Dying, que recentemente virou ateu e que só promoveu o cristianismo para ganhar. E, sinceramente, o cristianismo no heavy metal para mim ainda é um paradoxo. Porque, em questão de paradoxo, eu digo paradoxo porque, assim, fé é uma coisa muito mais complexa do que se imagina. Por exemplo, a fé, pelas coisas que eu andei lendo, principalmente sobre Nietzsche, que a fé deve ser constantemente testada por si mesmo. Porque assim você vai determinar se ela é realmente necessária e genuína, se sua fé é realmente genuína, ou então se ela é uma fé só habitual e idólatra. E pela realidade que a gente vê no cristianismo, principalmente nas sociedades ocidentais, a gente está vivendo uma eutanásia do cristianismo. Por exemplo, a iconoclastia. A iconoclastia presente em umas igrejas, principalmente as mais protestantes, como o pentecostalismo, o neopentecostalismo, até certas vertentes como, por exemplo, Testemunhos de Jeová, os Mormons. Isso a gente já é bem visível. Iconoclastia constante. Sim, a gente também tem que viver na nossa própria iconoclastia. Mas acredito que essa iconoclastia que a gente deveria praticar se fala da iconoclastia de valores. Ou seja, em questão de valores, devemos estar em revisão constante. Não esquecendo, é claro, a ortodoxia. Porque a ortodoxia é a base da nossa fé. Então, cara, eu acredito que o cristianismo no heavy metal é algo paradoxal.
Porque ao mesmo tempo em que revela uma realidade pouco conhecida da fé, também revela um certo conformismo. Um conformismo que tem que ser combatido. Porque não basta só professar a fé cristã. É preciso vivê-la. É preciso testá-la. É preciso viver em constante diálogo com a dúvida, para assim ser genuína. Enfim, é isso que eu queria dizer.